vai trazer aqui algumas reflexões a respeito da temática gênero e diversidade sexual no currículo. Essa temática, ela não é exatamente uma temática tranquila para se abordar nas escolas, né, da educação. A gente sabe muito bem disso. Isso porque é uma temática que envolve muitos tabus, que envolve muitos preconceitos, muita resistência de ordem moral, de ordem religiosa. E aí a gente sabe que essa resistência ela ainda é muito forte. Para se ter uma ideia, dados dizem, mostram que apenas 3 estados no Brasil orientam as escolas a terem disciplina sobre educação sexual. E somente 26% das escolas brasileiras, elas pautam a questão da LGBTfobia em sala de aula. Essa questão da temática, da orientação sexual, da diversidade sexual, do gênero no currículo, ela não é exatamente nova dentro da educação nacional. Na literatura aponta que ali pelos anos 30 do século passado, já se tinha algumas iniciativas, claro, muito pontuais, nesse sentido, de incluir a temática dentro do currículo escolar. É mais exatamente lá nos anos 90 que a gente vai ter um avanço em relação a isso. Nos anos 90 a gente tem ali a LDB e posteriormente a gente vai ter os PCNs. Esse documento ele traz ali exatamente uma orientação muito mais clara em relação a isso. Então, através dos PCNs, se traz de forma institucionalizada pela primeira vez essa questão de se discutir sexualidade, de se discutir relações pautadas em desigualdade de gênero, em relação à diversidade sexual. Então, nesse sentido, os PCNs eles serão um ponto de partida muito significativo do ponto de vista das normativas para se discutir essa questão. Entrando nos anos 2000, aí a gente tem também já avanços significativos nessa questão. Quando a gente vai ter ali no primeiro governo Lula o programa Brasil Sem Homofobia. O programa Brasil Sem Homofobia foi um programa que envolvia diversos ministérios do governo federal e que nesse programa a gente vai ter ali editais, a gente vai ter material produzido para se discutir essa temática, a gente vai ter formação de professores. Então foi um programa que trouxe para a sociedade essa necessidade de se discutir questões ligadas principalmente à diversidade sexual e a questão das violências, a questão da cidadania da população LGBTQIA+. Agora, por que se discutir quais as razões que devem ser consideradas para se pautar essa temática em sala de aula? Primeiramente, porque trata-se de um ato político, sim. Quando a escola, quando o docente decide pautar essa temática, está tomando uma posição política, que a gente sabe que a educação, a escola, ela não é neutra. Então a gente sabe que a situação das mulheres, a situação da população LGBTQIA+, é uma situação pautada em muita desigualdade e em muita violência. Então, quando a escola decide pautar essa questão, ela está tomando um lado, ela está tomando uma posição política em relação a isso. Depois porque existem novos sujeitos de direito que ingressaram na educação, especialmente nos últimos tempos. Então, a gente tem indígenas, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem negros, a gente tem a população LGBTQIA+. E essas pessoas elas precisam, no currículo, elas precisam ser contempladas nas suas pautas, na sua vivência, nas suas necessidades. Segundo, porque se deve pautar essa questão na escola, porque gênero e sexualidade são elementos estruturantes das relações sociais. Falar de gênero não é só falar de homem e de mulher.
é falar em assimetrias, é falar em desigualdades, é falar em violências que que constitui a sociedade. Depois, pautar essa questão, tem apoio nas normativas. Então, são muitas as normativas que a gente tem no plano federal, no plano estadual, que dá suporte para que a escola, para que os docentes possam pautar essa questão no currículo. Além do mais, a escola é o espaço da diferença. E é preciso saber reconhecer, saber respeitar, saber conviver com as diferenças que constituem o espaço escolar. Outra coisa também, porque a gente deve pautar essa questão no currículo, é que isso contribui para a naturalização da diversidade sexual e de gênero. Sim, quando você pauta isso no currículo, a gente vai desnaturalizando ali, desconstruindo muitos equívocos, muitos preconceitos, e a gente vai percebendo que a diversidade sexual é próprio do ser humano, assim como somos constituídos por outras diferenças do ponto de vista da sexualidade também. E mais, uma outra questão muito importante para a gente incluir isso no currículo é que essa temática ela pode favorecer a inclusão e pode diminuir a evasão escolar. A gente tem dados realmente terríveis a respeito da exclusão de pessoas da comunidade LGBTQIA+. A evasão escolar no Brasil para as pessoas trans e travestis, ela ultrapassa os 82% no ensino médio. Então isso é um absurdo, isso é um escândalo. As pessoas trans e travestis, elas quase não conseguem concluir a educação básica por conta dos preconceitos, por conta da discriminação. Elas são expulsas da escola por conta das violências que padecem, das violências que sofrem. Mas pautar essa questão enfrenta muitos desafios, a gente sabe disso. Primeiramente, a própria escola, A escola, ela se apresenta, muitas vezes, como um impedimento para se pautar essa questão. A resistência de docentes, a resistência de direção, a resistência da comunidade escolar. Por quê? Justamente porque envolve uma série de questões, de tabus, de moralidade, de religiosidade. Então, nem sempre a escola ela está aberta para esse debate, para essa discussão. Mas uma coisa importante, nesse desafio é a gente agregar apoio, ou seja, se juntar com quem quer discutir, com quem quer abraçar a causa, com quem entende que há necessidade de se fazer isso. Então a gente sempre vai ter. Nunca se está sozinho em relação a isso. Sempre tem aquelas pessoas mais sensíveis à causa que vão estar dispostas a abraçar, a enfrentar e a pautar essa questão. Depois incluir a temática no currículo. Esse é um grande desafio. Isso porque a gente não tem uma lei que obrigue a inclusão da temática gênero e diversidade sexual no currículo. Como a gente tem no caso da questão étnico-racial, uma lei que obriga. Então, essa inclusão no currículo, ela vai depender muito da consciência, da vontade política da escola, dos docentes. Um outro desafio muito importante para se discutir essa questão, incluir essa questão no currículo, é a formação continuada. Nós, de modo geral, especialmente professores de uma geração mais antiga, não tiveram, de forma alguma,
na sua graduação a discussão disso na faculdade, na formação. E também não tiveram depois, na formação continuada. Então, os cursos de licenciatura, no passado bem recente, eles não abordavam essa temática. Então, como é que vai se abordar uma temática que você não foi formado para isso, você não foi trabalhado, você não tem fundamentação teórica para isso? Então, esse é um outro grande desafio para se discutir essa questão, a formação docente. A gente sabe que hoje, felizmente, as licenciaturas, elas já trazem isso, a sua grande maioria já trazem isso no currículo, né, da formação de professores. Mas, infelizmente, no passado não era assim que acontecia. Um outro desafio posto a essa questão é a instituição de políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+, né, voltada para essa temática. Então, por exemplo, a questão das cotas para pessoas trans nas universidades, nos concursos públicos. Para se ter uma ideia, né, dados do projeto Além do Arco-Íris apontam que apenas 0,02% estão na universidade, ou seja, pessoas trans. 72% não possuem ensino médio e 56% o ensino fundamental. Vejam que dados escandalosos a respeito da população trans e da sua escolaridade. Então é preciso que o Estado, é preciso que a sociedade cobre do poder público políticas públicas que venham enfrentar esse quadro, que é um quadro vergonhoso, em relação às pessoas trans e travestis e a sua formação escolar. Por fim, um outro desafio é envolver as famílias, né, na discussão. Então, é preciso que a escola traga as famílias para pensar, para discutir as violências que as pessoas, especialmente as pessoas trans e travestis, sofrem na família, são terríveis, e elas trazem isso para a escola. Então é necessário que a escola fomente a discussão, fomente o debate a respeito disso, juntamente com as famílias. E a gente traz também agora, para concluir essa reflexão, algumas possibilidades ao currículo afirmativo a partir da questão da temática da diversidade sexual e de gênero, né? Primeiro, como a gente já colocou, é preciso ter vontade política para pautar essas temáticas. É preciso se comprometer. Uma outra possibilidade é aproveitar as datas específicas que a gente tem durante o ano todo, né? Então, a gente tem aí em março, né, o mês da mulher. A gente tem em maio, 17 de maio, o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. A gente tem em junho o mês do orgulho, né, do orgulho LGBTQIA+. Então, essas datas elas podem ser aproveitadas para a escola discutir, para a escola pautar essa temática. Outras formas também, através da pedagogia de projeto, através das sequências didáticas, através dos tópicos de conteúdo, seminários temáticos, debates, enfim. Para a escola, para o docente que tiver boa vontade em trabalhar, não falta oportunidades. É só estar aberto a isso. É só estar disposto a isso. A fazer essa questão, a abordar essa questão, né, de forma científica. Isso é muito importante, né, mas sem deixar de reconhecer também que essa pauta ela vem acompanhada de muita emoção, de muita moral, de muita religiosidade. É necessário ouvir também essas outras vozes, dialogar com ela, para que a gente possa ampliar, para que a gente possa avançar
dentro da escola em relação a essa temática da diversidade sexual e de gênero no currículo escolar. Fazendo assim, certamente a gente pode evoluir na condução e no alargamento dessa temática tão delicada para a gente, mas que faz parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa vivência. Obrigado.